O livro do Apocalipse é único em comparação aos outros livros do Novo Testamento. Não só tem uma mensagem para a igreja do primeiro século, a quem foi escrito, mas também tem uma mensagem para a igreja ao longo dos séculos, particularmente para aqueles que vivem nos tempos finais e verão Cristo retornar à Terra. Este livro singular foi escrito pelo apóstolo João, que também contribuiu com outros 5 livros para o Novo Testamento. Este foi o seu último, escrito pouco antes de sua morte. O título deste livro, Apocalipse, origina-se do evento principal que descreve, que é a manifestação de Jesus Cristo às pessoas que vivem na Terra nos últimos dias. O trono de Deus foi o ponto focal de muitas visões relatadas por místicos judeus e videntes apocalípticos. Mas o Apocalipse começa com Jesus como o revelador. João deveria documentar as coisas que tinha visto. João vê um Jesus poderoso que não se compara a nenhum homem típico. No entanto, antes do olhar de João atingir Jesus, ele primeiro ouve sua voz. Apocalipse 1, versos do 10 ao 13 afirma: Eu estava no Espírito, em comunicação especial com o Espírito Santo e capacitado para receber e registrar a revelação de Jesus Cristo no dia do Senhor. E ouvi atrás de mim uma voz alta, como o som de uma trombeta, dizendo: Escreva em um pergaminho o que você vê nesta revelação e envie às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então me virei para ver a voz que falava comigo. E depois de me virar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros vi alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés e com uma faixa de ouro envolta no peito. Era isso. João tinha visto o Filho do Homem, o honrado Jesus Cristo. João descreve a voz alta como distinta e marcante, como o som de uma trombeta. A voz poderosa é a do Alfa e Ômega, o primeiro e o último que está no início e no fim de tudo. Porque Jesus se identificou com esses nomes em Apocalipse 1, verso 18, sabemos que essa era a voz alta de Jesus. O primeiro e o último é um título que pertence ao Senhor Yahvé, o Deus de Israel. O título Alfa e Ômega tem a mesma ideia de primeiro e último. Esta é uma das passagens do Novo Testamento onde Jesus claramente se proclamou como Deus. Só podemos imaginar o que passava pela mente de João quando ele se virou. O som da voz que ele ouviu provavelmente não correspondia perfeitamente à maneira como ele se lembrava da voz de Jesus. João a descreveu como de uma trombeta, Apocalipse 1, verso 10. No entanto, ele sabia que era Jesus por causa da descrição da voz como Alfa e Ômega. Depois de passar tanto tempo com Jesus durante seu ministério na Terra, João finalmente teve a oportunidade de encontrá-lo face a face depois de todos esses anos. A túnica e o cinto podem evocar imagens do sumo sacerdote da Bíblia e também podem implicar que Jesus é o sumo sacerdote para seu povo. A única outra ocorrência de cintos no Apocalipse é 15, verso 6, também dourados, onde é uma imagem sacerdotal para anjos no templo celestial. Apocalipse 15, verso 6 afirma: E os 7 anjos que tinham as 7 pragas, aflições, calamidades, saíram do templo vestidos de linho puro e brilhante, e envoltos no peito estavam faixas de ouro. Essa visão é muito reminiscente de Daniel 10, versos 5 e 6. Eu levantei meus olhos e olhei, e eis que havia um certo homem vestido de linho, cujos lombos estavam cingidos com um cinto de ouro puro de Ufas. Assim, Jesus aparece não apenas como um rei, mas como um sacerdote, uma combinação de imagens que se tornaram familiares ao povo judeu no período dos Macabeus. João então continua: Sua cabeça e seus cabelos eram brancos, como lã branca, reluzentes como a neve. E seus olhos, que tudo veem, brilhavam como chamas de fogo, penetrando em meu ser. Seus pés eram como bronze polido, incandescente, refinado em uma fornalha. E sua voz era poderosa, como o som de muitas águas. Apocalipse 1, versos 14 e 15.
Essa descrição de seus olhos é semelhante à narrativa que temos de um anjo no livro de Daniel 10, verso 6. Seus olhos também eram como berilo com um brilho dourado. Seu rosto tinha a aparência de relâmpago. Seus olhos eram como tochas flamejantes, seus braços e pés como o brilho do bronze polido. E o som de suas palavras era como o ruído de uma multidão de pessoas ou o rugido do mar. Essa descrição de seus membros é semelhante à narrativa que temos de um anjo no livro de Ezequiel, Ezequiel 1, verso 7. As pernas eram retas, e as solas de seus pés eram como cascos de bezerro, e brilhavam e cintilavam como bronze brilhante. As características angelicais que aparecem nas visões de João de Jesus não o rebaixam ao mesmo nível que os anjos. Em vez disso, elas provavelmente servem para enfatizar a imensa grandeza de Jesus. Ele não pode ser retratado como menos glorioso do que um anjo glorioso. Olhos como fogo descrevem olhos apaixonados na literatura grega, mas também podem representar os olhos flamejantes sobrenaturais de seres divinos ou anjos. Metal brilhante também pode representar a glória de Deus em Ezequiel 1, verso 27. Agora, para cima daquilo que parecia ser sua cintura, eu vi algo como metal brilhante, que parecia estar cheio de fogo ao redor dele, e para baixo daquilo que parecia ser sua cintura, eu vi algo como fogo, e havia um brilho e uma notável radiação, como uma auréola ao redor dele. No entanto, outras características sugerem que, embora João retrate a glória de Jesus como não menos do que a de um anjo, é certamente mais do que a de um anjo. Ezequiel 43, verso 2. E eis que a glória e o brilho do Deus de Israel vinham do caminho do leste, e sua voz era como o som de muitas águas, e a terra brilhava com sua glória. O título de Jesus, Alguém como um Filho do Homem, lembra a figura que reinaria como agente de Deus em Daniel 7, versos 13 e 14. Continuei olhando nas visões da noite, e eis que, nas nuvens do céu, vinha alguém como um filho do homem, e ele se aproximou do ancião de dias, e foi apresentado diante dele. E a ele, o Messias, foi dado domínio, autoridade suprema, glória e um reino. Que todos os povos, nações e falantes de todas as línguas devem servir e adorá-lo. Seu domínio é um domínio eterno que não passará, e seu reino é um que não será destruído. O rosto de Jesus também brilha como o sol. Textos gregos às vezes retratam deidades brilhando como o sol ou relâmpagos. Textos judeus faziam o mesmo por anjos e outros, mas também pelo próprio Deus. Apocalipse 10, verso 1 afirma: Então vi outro anjo poderoso descendo do céu, vestido de nuvem, com um arco-íris sobre a cabeça, e seu rosto era como o sol, e seus pés e pernas eram como colunas de fogo. João então continua em Apocalipse 1, verso 16. Em sua mão direita ele segurava 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, para julgamento. E seu rosto, refletindo sua majestade e a glória Shekinah, era como o sol brilhando em todo o seu poder ao meio-dia. Outras divindades eram retratadas portando espadas, mas essa imagem é uma alusão a Isaías 11, versos 4 e 5. Bíblia amplificada. Mas com retidão e justiça, ele julgará os pobres e decidirá com equidade pelos oprimidos da terra. E ele ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios ele matará os ímpios. E a retidão será o cinto ao redor de seus lombos, e a fidelidade o cinto ao redor de sua cintura. Apocalipse 1, verso 17 afirma: Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto, e ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, a divindade absoluta, o Filho de Deus. Embora João fosse um apóstolo que conheceu Jesus enquanto ele estava na terra, ele ficou maravilhado depois de ver essa visão incrível. Mesmo os 3 anos que João viveu na terra com Jesus não o prepararam adequadamente para o momento em que Jesus apareceu a ele em sua majestade celestial. Naquele momento, João percebeu o poder divino e a majestade que Jesus abriu mão ao viver na terra.
Filipenses 2, verso 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, sem renunciar ou diminuir sua divindade, mas apenas temporariamente desistindo da expressão externa da igualdade divina e de sua dignidade legítima, assumindo a forma de um servo e sendo feito à semelhança dos homens, ele se tornou completamente humano, mas sem pecado, sendo totalmente Deus e totalmente homem. Neste momento, João soube que milagre era Jesus ter escondido sua glória e autoridade enquanto caminhava nesta terra. Apocalipse 1, verso 18 afirma: "E o sempre vivo, vivendo em e além de todo tempo e espaço, eu morri. Mas veja, estou vivo para sempre e tenho as chaves do controle absoluto e vitória sobre a morte e do Hades, o reino dos mortos." Primeiro, Jesus trouxe algum consolo a João ao tocá-lo com compaixão. Talvez o toque de Jesus tenha sido mais familiar do que a aparência de Jesus. Então Jesus disse a João: "Não tenha medo." João não tinha motivo para ter medo porque estava na presença de Jesus, que claramente se identificou a João com 3 títulos. Jesus é o primeiro e o último, o Deus de toda a eternidade, Senhor da eternidade passada e eternidade futura. Jesus é aquele que viveu e morreu e está vivo para sempre. Ele possui credenciais de ressurreição e vive para nunca mais morrer. A vitória que Jesus alcançou sobre o pecado e a morte foi eterna. Ele não ressuscitou dos mortos apenas para morrer novamente. Jesus é o único que possui a chave do Hades e da morte. Alguns acreditam que o diabo tem a autoridade ou poder para decidir quem vive e quem morre. Eles estão obviamente enganados, porque somente Jesus tem as chaves do Hades e da morte. Apocalipse 1, verso 19 afirma: "Portanto, escreva as coisas que você viu na visão, e as coisas que estão acontecendo agora, e as coisas que acontecerão depois destas." João é instruído a escrever sobre o passado, presente e futuro. Isso significa que Jesus pediu a João para anotar tudo o que ele viu em sua visão do glorioso Jesus celestial. Jesus instruiu João a escrever sobre as coisas que estavam acontecendo em seu tempo, ou seja, as coisas que dizem respeito às 7 igrejas localizadas na Ásia. Também lemos as coisas que acontecerão depois disso. Isso indica que Jesus queria que João relatasse sobre as coisas que ocorreriam após as coisas concernentes às 7 igrejas, as coisas dos últimos dias. Na sua forma original, o Apocalipse era conhecido em grego antigo como Apocalipsis, Apocalipse. A palavra significa uma revelação, um desvendar. O livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo no sentido de que pertence a Ele. Ele é quem faz a revelação. Jesus é a pessoa sobre quem o livro nos conta. Por que precisamos de uma revelação de Jesus? O grande erro de muitos professores é que Cristo é para eles um personagem no papel, certamente mais do que um mito, mas ainda uma pessoa do passado distante e um personagem histórica que viveu há muitos anos e fez atos admiráveis pelos quais somos salvos, mas que está longe de ser uma realidade viva, presente. Mas eu afirmo, Cristo vive, Cristo mudou a minha vida e com certeza mudará a sua também. Jesus é real, é perfeito e é lindo. Lemos que Deus lhe deu para mostrar a seus servos. Esta é uma razão significativa pela qual Deus escolheu revelar essas informações sobre Jesus Cristo à humanidade. Ele deu para mostrar a seus servos. Deus revelou essas informações para que pudessem ser compartilhadas com outros e não mantidas em segredo. Isto é um apocalipse, uma revelação, não apócrifo, algo escondido. O livro do Apocalipse é um livro de profecia preditiva. Faz previsões sobre coisas que acontecerão no futuro, ou pelo menos no futuro em relação ao período em que foi escrito. Embora nem toda profecia possa ser considerada preditiva, é abundantemente evidente que este texto profético é. Alguns diriam que não devemos nos preocupar com a profecia, que é um exercício frívolo,
Mas se Deus se preocupou o suficiente para falar sobre isso, devemos nos preocupar o suficiente para ouvir. Alguns nos dizem que o que ainda é futuro não deve ser examinado até depois de ter acontecido. Mal posso acreditar que isso seja realmente sério. O livro do Apocalipse oferece uma janela fascinante e complexa para a natureza divina e o papel de Jesus Cristo, tanto na história quanto na eternidade. Esta revelação não é somente um registro de eventos futuros, mas também uma mensagem profunda sobre a presença contínua e viva de Jesus na vida dos fiéis. O desafio que enfrentamos ao ler e interpretar o Apocalipse é não apenas entender seu conteúdo profético, mas também reconhecer sua relevância eterna e o chamado para uma fé ativa e uma esperança persistente. À medida que exploramos suas páginas, somos lembrados da majestade de Cristo, da sua vitória sobre a morte e do seu domínio eterno, e somos inspirados a olhar além do presente para o cumprimento final de todas as coisas, conforme revelado pelo próprio Deus. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo. Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.